mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de teoria dos números. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a relação de divisibilidade no conjunto dos inteiros. A definição diz o seguinte, sejam A e B dois inteiros com A diferente de zero, diz que A divide B se e somente se existe um inteiro Q, tal que B é igual a A vezes Q. Se A divide B, também se diz que A é divisor de B, que B é múltiplo de A, que A é fator de B, ou que B é divisível por A. Com a notação A barra B, indica-se que A é diferente de zero e que A divide B. E, portanto, A barra traço B significa que A diferente de zero não divide B. Se A é divisor de B, então menos A também é divisor de B. Pois se você observa que ao B, nós temos que o B é igual a A vezes Q. Então, como o B pode ser visto dessa maneira, o B também pode ser visto assim, como menos A vezes menos Q. Logo, o menos A também é divisor de B. Então, menos A também divide B. E aí nós vamos para o teorema, que diz o seguinte, quaisquer que sejam os inteiros A, B e C, tem-se que. Essas aqui são as proposições, são 7 proposições, eu vou mostrar uma por uma, tá? E por que que vale. Prestem atenção para entender. Então aqui, A divide 0, 1 divide A e A divide A. Isso quer dizer que o A, que qualquer inteiro é divisor de 0, que 1 divide qualquer inteiro e que um número é divisor dele mesmo. Com efeito, isso é verdade. Por quê? Porque se observarmos, a definição diz o seguinte, aqui a primeira, A divide 0. A divide 0 porque 0 é igual a A vezes 0. Então, existe um Q, onde eu multiplico por A, que vai dar o 0. 1 divide A. É verdade, 1 divide A. Por quê? Porque o A é igual a A vezes 1. Ou 1 vezes A. Deixa eu só trocar aqui a ordem, que ela importa, A 1 vezes A. E A divide A, isso quer dizer que um número é divisor dele mesmo. É verdade, porque A é igual a A vezes 1. Então, essa primeira proposição, ela é verdadeira, tá? Vale esses 3 itens. Segunda proposição, se A divide 1, então A é igual a mais ou menos 1. Ora, se A divide 1, então isso aqui implica, então, nós temos que 1 é igual a A vezes Q. Com Q pertencente aos inteiros. O que implica o produto de números inteiros vai dar 1 quando isso acontece. Ora, quando os dois é 1 ou quando os dois são menos 1. Para dar 1 aqui, só existem duas opções de A e Q. Ou os dois implica que A é igual a 1 e o Q é igual a 1, os dois ao mesmo tempo, ou o A é igual a menos 1 e o Q é igual a menos 1. Ou seja, se nós temos A igual a 1 e A igual a menos 1, isto é, A é igual a mais ou menos 1. Então, é verdade. Proposição verdadeira.
Terceira proposição diz o seguinte: se A divide B e C divide D, então A vezes C divide B vezes D. Dessa primeira, ó, se A divide B, isso implica dizer que B é igual a vezes Q, com Q pertencente aos inteiros. E se o C divide o D, isso implica dizer que D é igual a C vezes um Q1, onde esse Q1 pertence aos inteiros. É a definição de divisibilidade. Eu vou multiplicar ambos os lados aqui, ó. A primeira equação, nessa primeira e nessa segunda equação, eu vou multiplicar o primeiro membro com o primeiro membro, segundo membro com o segundo membro. Vai obter assim, ó. Então, multiplicando os membros aí, você tem, ó, B vezes D é igual a vezes Q vezes C vezes Q1. Aqui organizando, né, que vale as propriedades aí para a multiplicação, nós temos que B vezes D é A vezes C vezes Q vezes Q1. E Q e Q1 pertencem aos inteiros. Então, AC, ó, é divisor de BD. Implica que AC divide BD. Quarta proposição diz o quê? Se A divide B e B divide C, então A divide C. Da primeira afirmação, nós temos assim, ó, A divide B. Isso implica que B é igual a vezes um Q com Q pertencente aos inteiros. Dessa segunda aqui, ó, B divide C. Isso implica que C é igual ao B vezes um Q1 com Q1 pertencente aos inteiros. Isso implica dizer que C é igual a B vezes Q1. Só que o B pode ser visto como A vezes Q. Então, substituindo aí, nós temos que C é igual a A vezes Q, né, ao substituir o B por A vezes Q, vezes o Q1. Organizando isso aqui, nós temos que C é igual a vezes Q vezes Q1. Ou seja, nós temos que o A divide o C. Então, proposição verdadeira. Próxima proposição diz o seguinte, ó. Se A divide B e B divide A, então A é igual a mais ou menos B. Da primeira afirmação, nós temos A divide B. Isso implica que o B é igual a vezes o Q, com Q pertencente aos inteiros. B divide A. Isso implica que A é igual a B vezes um Q1, com Q1 pertencente aos inteiros. Aí daqui nós temos, ó, nós temos que A é igual a B vezes Q1, substituindo B, o A é igual a vezes Q vezes o Q1. Ok? Organizando, nós temos que A é igual a Q vezes Q1. Pela lei do corte, né? Ó, isso implica que 1 é igual a Q vezes Q1. Certo? Aí, o produto de dois números é igual a 1 quando ou os dois é 1 ou os dois são menos 1. Se os dois forem 1, ok, vale o positivo. Se os dois forem menos 1, vale o negativo. Observe que basta substituir aqui com o A. Ó, o A aqui é igual a B vezes o Q1. Bora olhar só para esse lado aqui. Se o Q1 for positivo, nós temos que o A é igual a B.
né? Porque fica 1 positivo. Se o Q1 é menos 1, então A fica igual a menos B. Então, substituindo aqui as possibilidades, que aqui nós temos que Q, tá? E Q1 podem ser mais ou menos 1, em combos, tá? Se o Q e o Q1 for positivo, Q e o Q1 é negativo. Ou positivo ou negativo, na verdade, né? A gente já viu lá em cima na proposição. Que implica dizer que A é igual a mais ou menos B. Então, é verdade a proposição. Sexta proposição diz o seguinte: se A divide B com B diferente de zero, então o módulo de A é menor que igual que o módulo de B. Nós temos aqui, ó, que A divide B e B é diferente de zero. Então, se A divide B e B é diferente de zero, isso implica que o B é igual a A vezes Q, com Q diferente de zero, ok? Porque se aqui eu tenho B diferente de zero, nenhum dos dois elementos podem ser zero. A gente já viu nas propriedades, né? Anteriormente em alguns vídeos. Logo, nós temos que o módulo de B, se eu passar o módulo aqui, ó, módulo de B é igual ao módulo de A vezes Q. Ok? Isso, por sua vez, módulo de B é igual ao módulo de A vezes módulo de Q. Só que o Q é diferente de zero. Então, se o Q é diferente de zero, segue-se que o módulo de Q, ele é maior ou igual a 1. E, portanto, nós temos que o módulo de B é maior ou igual ao módulo de A. Ok? Sétima proposição. Diz o seguinte, ó. Se A divide B e se A divide C, então A divide BX mais CY para todo X e Y pertencente aos inteiros. Ou seja, o A divide uma combinação linear. Mas se o A divide B, isso implica dizer que o B é igual a A vezes um Q com Q pertencente aos inteiros. E se o A divide o C, então isso implica que C é igual a A vezes um Q1 com Q1 pertencente aos inteiros. Ok? Então, essa primeira equação, eu vou multiplicar toda por x. Então, vai ficar assim, ó. Essa primeira. Vai ficar, ó, bx é igual a vezes q vezes x. A segunda eu vou multiplicar toda por y. Lembrando que x e y pertencem aos inteiros, tá? Então, se eu multiplicar por y, vai ficar cy igual a vezes o q1 vezes o y. Vou somar essa primeira equação aqui, ó, com essa segunda equação aqui. Tá somando termo a termo, tá? Membro a membro. Então, vai ficar assim, ó. Bx mais cy é igual a vezes qx mais a q1y. Organizando isso, nós temos que bx mais cy é igual a colocando A em evidência aqui, ó, é igual ao A, que multiplica qx mais q1y. Como todos aqui são inteiros, né? Nós temos o A multiplicado por um Q' inteiro. Ou seja, o que implica dizer que o A divide essa combinação linear, bx mais cy. Ok? Então, essas são as proposições. Espero que vocês tenham entendido. E essas você pode utilizar aí, né, dentro da divisibilidade do conjunto dos inteiros, para mostrar outras propriedades, para mostrar outros teoremas,
Então, essas aqui a gente está vendo que são válidas, certo? Nossa aula fica por aqui, até a próxima aula.